Uma festa para comemorar a herança. Champanhe caro, sorrisos falsos, a família toda reunida num salão de luxo. E no meio de tudo isso, uma mulher achando que tinha vencido para sempre. Mas o que a Pilar não sabia, minha gente, é que aquela ia ser a noite mais longa da vida dela. Porque a porta ia se abrir. E quem ia entrar era justamente o único homem capaz de transformar a comemoração dela no maior pesadelo que ela já viveu. O Pedro chegou de cabeça erguida, com uma prova nas mãos e a verdade na ponta da língua. E a filha da própria Pilar, a Brigitte, ia tomar bem ali uma decisão que ninguém dentro daquela família imaginava. Uma decisão que vira o jogo de ponta cabeça. Se você acompanha essa história comigo, faz o seguinte: já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho agora, porque o que vem nesse capítulo vai te deixar sem fôlego do começo ao fim. Então respira fundo, segura firme na cadeira e vem comigo. A festa estava rolando. E que festa hipócrita, minha gente! A Pilar circulava entre os convidados toda cheia de si, com aquela postura de rainha, distribuindo sorrisos falsos para a direita e para a esquerda. Ela olhava para a família reunida e sentia que finalmente tinha colocado todo mundo na palma da mão. Agora sim, as coisas vão ficar do jeito que eu sempre quis, ela pensava, erguendo o queixo, se achando a dona de tudo. E eu confesso para vocês que só de ver aquela cena, eu já queria entrar na televisão e falar: aproveita enquanto dura, Pilar, porque a sua alegria tem prazo de validade. Do outro lado do salão, quem estava ali, meio de canto, tentando manter aquela pose de homem sério e controlado? O Ademir, o advogado esperto, o homem dos esquemas, aquele que sujou as mãos até o cotovelo para ajudar a condenar uma inocente. Ele segurava a taça, mas não bebia. Ficava observando tudo com aquele olhar calculista, medindo cada movimento, cada conversa. Porque o Ademir sabe das coisas, gente. Ele sabe que quem vive de armação, uma hora a armação volta para assombrar. E naquela noite, algo dentro dele estava inquieto. Aquele instinto de quem sente que a maré está virando. Mas ninguém naquele salão estava tão tenso quanto a Brigitte. Ah, a Brigitte. Prestem atenção nesse nome porque ela é a peça que muda o jogo inteiro. A filha da Pilar estava lá, encostada perto da janela, com uma taça na mão que ela nem tocava. E o olhar dela. Meu Deus do céu, o olhar dela dizia tudo. Era um olhar de quem carrega um segredo pesado demais, de quem não aguenta mais fingir, de quem está prestes a explodir por dentro. Ela olhava para a mãe comemorando e sentia o estômago revirar. Porque a Brigitte, diferente de todo mundo daquela família, tem coração. E o coração dela não suportava mais a ideia de uma mulher inocente apodrecendo numa cela por causa das maldades da própria mãe. E foi nesse clima de tensão, com a Pilar brindando, o Ademir vigiando e a Brigitte à beira de um colapso, que a campainha tocou. Segurem firme, porque é agora. A porta se abre. E quem entra? Pedro, o advogado apaixonado, o homem que jurou tirar Adriana da cadeia, entra naquela festa de cabeça erguida, com um envelope na mão e o olhar em chamas. A música parou. Os copos congelaram no ar. Os convidados se viraram todos ao mesmo tempo. E a Pilar? A Pilar sentiu o sangue gelar nas veias. Não pode ser, ela murmurou. Não pode ser, porque naquele instante, minha gente, a Pilar entendeu na hora que a comemoração dela tinha acabado de virar uma ameaça. Aquele homem não estava ali para beber champanhe. Aquele homem estava ali para cobrar. E o rosto dela, que segundos antes esbanjava vitória, se contorceu num pavor que ela tentou disfarçar, mas não conseguiu. Foi de cair o queixo. O que você está fazendo aqui, Pedro? A Pilar disparou, tentando recuperar o controle da situação. Essa é uma festa privada. Você não foi convidado. E o Pedro, calmo, com aquela frieza de quem sabe que tem uma carta na manga, respondeu: eu sei que não fui convidado, Pilar, mas eu vim mesmo assim, porque tem coisas que essa família inteira precisa ouvir. E precisa ouvir hoje. Gente do céu, que entrada, que momento! Eu juro que quando eu vi essa cena eu tive que pausar, respirar e voltar de novo, porque foi cinema puro. E aí, minha gente, quando todo mundo achava que a situação já não podia ficar mais tensa, ela ficou. Porque de repente uma voz cortou o silêncio do salão. E adivinha de quem era essa voz? Da Brigitte. A Brigitte deu um passo à frente, largou a taça em cima da mesa com força e falou algo que fez a Pilar quase cair para trás. Ele veio porque eu o chamei, mãe. Misericórdia! Vocês ouviram isso?
A própria filha da Pilar, admitindo, na frente da família toda, que foi ela quem procurou o Pedro. O salão inteiro ficou em choque. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. E a Pilar? Meu Deus, a Pilar olhou para a filha como se estivesse vendo um fantasma. O quê? A Pilar balbuciou. Você fez o quê? Você ouviu bem. A Brigitte continuou, e agora a voz dela não tremia mais. Ela estava firme, decidida, como eu nunca tinha visto antes. Eu chamei o Pedro, eu contei tudo para ele. E eu não vou mais proteger você, mãe. Chega, eu não aguento mais. Ai, ai, ai. Lembram quando a Brigitte passou a novela toda meio na sombra da mãe, meio calada, engolindo as maldades da Pilar? Pois é, aquela Brigitte morreu naquela noite. Nasceu uma mulher nova, uma mulher que decidiu que não ia mais ser cúmplice de crime nenhum. E eu confesso que bateu até um orgulho no meu coração, porque não é fácil enfrentar a própria mãe na frente de todo mundo. O Pedro então olhou para a Brigitte com respeito, com gratidão e confirmou. É verdade, a Brigitte me procurou, e ela me passou informações que mudam completamente o rumo dessa história. Informações que provam que uma mulher inocente foi condenada por uma armação. Uma armação que começou dentro dessa família. O burburinho tomou conta do salão. Os convidados se entreolhavam, cochichavam. Uns já começavam a se afastar. A Silvana levou a mão à boca. O Ulisses ficou branco feito papel. E a Pilar, desesperada, sentindo o chão sumir debaixo dos pés, fez o que ela sempre faz. Tentou mentir. Isso é mentira, ela gritou. Minha filha está delirando. Ela sempre foi problemática. Sempre inventou histórias. Não deem ouvidos a essa menina. Mas dessa vez, minha gente, não colou. Não colou. Porque a família começou a olhar para Pilar de um jeito diferente. Aquele nervosismo dela, aquela reação exagerada, aquele desespero para calar a própria filha. Tudo isso começou a levantar suspeita. Sabe quando a pessoa se esforça tanto para negar que acaba entregando o jogo? Foi exatamente isso. A própria reação da Pilar começou a condenar ela. E é aí que a coisa fica ainda melhor, gente. Porque o Pedro não veio de mãos vazias. Ele veio com prova. A bomba estoura quando a Brigitte se aproxima do Pedro e entrega, na frente de todos os convidados, o material que ela tinha guardado escondido esse tempo todo. Um material que ela vinha protegendo, esperando o momento certo. E o momento certo era agora. O Pedro pegou aquele material, ergueu bem alto para que todo mundo visse e falou: "Vocês querem saber o que é isso? Isso aqui liga a Pilar diretamente ao ataque que a Adriana sofreu dentro da prisão. Isso prova que a Pilar pagou para machucar uma mulher indefesa que está atrás das grades por um crime que ela não cometeu. Virgem Santíssima!" O salão explodiu. Gritos, exclamações, gente se levantando. A Pilar tentou correr na direção do Pedro para arrancar aquilo das mãos dele, mas ele foi mais rápido e se afastou. "Nem pensar, Pilar. Você não vai destruir essa prova. Já é tarde demais." E aí, minha gente, lembram do Ademir? Aquele que estava lá no canto, quietinho, fingindo controle? Pois é. Quando ele viu aquele material na mão do Pedro, o rosto dele se desfez, porque o Ademir reconheceu ali parte da armação em que ele mesmo estava metido. Ele ficou sem reação, sem palavra, sem chão. Aquele homem que sempre tem uma resposta na ponta da língua. Aquele advogado esperto que nunca gagueja, ficou mudo. "Ademir?" A Pilar chamou, olhando para o cúmplice, buscando socorro. "Ademir, faz alguma coisa. Diz para eles que isso é loucura." Mas o Ademir não conseguiu falar nada, porque falar seria se entregar. E naquele instante, olhando para a cara do próprio filho, o Ademir percebeu que a bomba não ia atingir só a Pilar. Ela ia respingar nele também. E não era só o Ademir que estava sem chão, minha gente. Aquele salão inteiro virou um caldeirão de tensão, porque quando o Pedro ergueu aquele material no ar, cada convidado daquela festa entendeu que estava assistindo a alguma coisa grande demais, séria demais, pesada demais, para fingir que não era nada. Os garçons pararam no meio do salão com as bandejas na mão, sem saber se serviam o champanhe ou se saíam correndo. A música, que já tinha parado, deu lugar a um silêncio de cortar com faca. E naquele silêncio, minha gente, dava para ouvir o coração de cada um batendo forte. Tum, 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 tum. A Silvana, que até então estava toda arrumada, toda elegante, do lado do Ulisses, sentiu as pernas bambearem. Ela olhou para a cunhada, olhou para o material na mão do Pedro, e num sussurro que quase ninguém ouviu, mas eu ouvi,
Gente, eu ouvi. Ela falou: Meu Deus, Ulisses! Se isso for verdade, a gente está afundado junto. Porque a Silvana não é boba. Ela sabe que quando um escândalo desse tamanho estoura numa família, ninguém sai limpo. O respingo pega todo mundo, do primeiro ao último. E o Ulisses, coitado, aquele homem que já vive endividado, já vive escondendo as apostas, já vive mentindo para Fábia sobre onde passa as noites, ficou ali paralisado, branco feito cera de vela. Porque o Ulisses tem os podres dele, e a última coisa que ele queria era a polícia enfiando o nariz naquela família. Ele já começou a suar frio, já começou a olhar para a porta, medindo por onde ia escapar se a coisa desandasse de vez. Mas a Pilar, minha gente, a Pilar não desistia. Vendo aquele material perigoso na mão do Pedro, ela tentou de novo, com aquela cara de pau que só ela tem. Isso aí não prova nada. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um papel em branco. Pode ser uma conta de luz. Vocês vão acreditar num homem que invadiu a minha festa gritando acusação? Ela ria, mas era um riso nervoso. Um riso de quem está com o desespero subindo pela garganta. E quanto mais ela falava, gente, menos gente acreditava nela. Porque o Pedro rebateu na hora, firme feito rocha. Papel em branco, Pilar? Então por que você tentou arrancar isso da minha mão agora há pouco? Se é papel em branco, deixa eu mostrar para todo mundo aqui. Deixa eu abrir na frente de cada convidado seu. E a Pilar? A Pilar travou. Porque ela sabia que aquilo não era papel em branco. Ela sabia exatamente o que aquele material representava. E o silêncio dela, minha gente, gritou mais alto do que 1000 palavras. Foi nesse momento que os convidados começaram a se mexer. Uns deram um passo para trás, se afastando da Pilar como quem se afasta de uma bomba prestes a explodir. Outros pegaram o celular e olha, gente, eu não duvido nada que já estivessem filmando tudo para depois espalhar por aí. Uma senhora de vestido vermelho, que estava toda faceira comendo os salgadinhos, largou o pratinho na mesa e cochichou para a amiga. Vamos embora daqui, que isso vai dar processo. E aquela debandada silenciosa, aquele movimento de gente querendo sumir, deixou a Pilar ainda mais exposta, ainda mais sozinha no centro de tudo. E o Pedro, esperto, percebeu que tinha a plateia na mão. Ele não gritava. Ele não precisava gritar. Ele falava pausado, olhando nos olhos de cada pessoa, deixando cada palavra afundar bem fundo no peito de quem ouvia. Eu não vim aqui para estragar a festa de ninguém. Eu vim aqui porque uma mulher inocente está apodrecendo numa cela enquanto vocês brindam com champanhe. E eu não vou embora até que a verdade seja dita, nem que seja diante de todos vocês. Meu Deus do céu! Que discurso! Eu arrepiei todo, gente, porque o Pedro transformou aquela festa hipócrita, aquela comemoração de dinheiro sujo, num verdadeiro julgamento moral. Ali, sem toga, sem tribunal, sem juiz de verdade, ele colocou a Pilar no banco dos réus na frente de toda a família e de todos os convidados. E o pior para ela é que a plateia inteira, aos pouquinhos, ia se convencendo de que ele estava certo. A Pilar olhou em volta e viu o que ela mais temia. Viu que estava perdendo a família. Viu que os olhares que antes eram de respeito, de medo, de subserviência, agora eram de desconfiança, de nojo, de julgamento. Aquela mulher que entrou como rainha estava sendo destronada ao vivo, na frente de todo mundo, e não tinha nada, absolutamente nada, que ela pudesse fazer para impedir. A festa da herança, minha gente, tinha oficialmente virado um tribunal, um confronto público na frente de todos os convidados. E o Pedro estava só começando, porque agora o Pedro pega aquela prova, olha para Pilar, olha para a família e começa a ligar os pontos, um por um, como um bom advogado que estudou cada detalhe do processo. Vocês todos acham que a Adriana é culpada, não é? O Pedro começou, andando pelo salão, com a voz firme e cada palavra pesando feito pedra. Vocês acreditaram na condenação. Acreditaram que aquela mulher empurrou o Arthur da varanda. Mas deixa eu contar como essa história realmente aconteceu. E aí, ele soltou. Lembram do Tom? Lembram do depoimento do Tom que foi decisivo para condenar a Adriana? Pois é, aquele depoimento foi comprado. O Tom recebeu dinheiro para mentir no tribunal. Dinheiro que saiu do bolso de alguém muito próximo daqui. Meu Deus do céu, gente! O Pedro estava desmascarando tudo. E ele não parou. Continuou apontando as contradições, mostrando como o processo da Adriana estava cheio de furos, cheio de coincidências convenientes demais para serem verdade. Como é que uma fisioterapeuta,
Uma mulher que dedicou a vida a cuidar das pessoas, do dia para a noite vira uma assassina. O Pedro questionou, e a voz dele ecoava pelo salão. Não faz sentido. Nunca fez, porque ela é inocente. E cada prova que eu junto aqui grita isso. A Brigitte, do lado dele, confirmou tudo com a cabeça e ainda acrescentou. É verdade. Minha mãe manipulou informações. Ela mexeu os pauzinhos para que a Adriana fosse presa. Eu vi, eu presenciei. E eu não vou mais ficar calada carregando esse peso? Aí, o Ademir, desesperado, tentou intervir. Ele deu um passo à frente e falou. Pedro, chega. Isso não é hora nem lugar para esse tipo de acusação. Você está causando um escândalo. Pensa na família, pensa na sua reputação. Mas o Pedro se virou para o pai com um olhar de fogo e respondeu. Reputação? Você está preocupado com reputação, pai? Uma mulher inocente está presa. A vida dela foi destruída. E você quer que eu me cale por causa de reputação? Não mesmo. A Adriana foi presa por uma farsa. E eu vou provar isso doa a quem doer, mesmo que doa em você. Inacreditável. Vocês viram? O Pedro enfrentando o próprio pai, colocando a justiça acima do sangue. Ai, gente, esse é o tipo de personagem que a gente torce do fundo do coração. Um homem íntegro no meio de tanta gente podre. E a Pilar, minha gente, encurralada, sem saída, fez o que todo vilão faz quando está com a corda no pescoço. Partiu para desespero total. Traição! A Pilar gritou, apontando o dedo para Brigitte. Você me traiu! A sua própria mãe! Depois de tudo que eu fiz por você, você me apunhala pelas costas na frente de todo mundo? Que filha ingrata! Que filha desnaturada! E depois se virou para o Pedro. E você? Você só quer destruir essa família. Você está cego por essa mulher, essa Adriana. E por causa dela, você está disposto a jogar todos nós na lama. Você não tem provas de nada. É tudo invenção, é tudo teatro. Mas o Pedro não se abalou, pelo contrário, ele foi para cima. Se é tudo invenção, Pilar, então me explica uma coisa. Quem pagou o homem que atacou a Adriana na prisão? Quem foi que mandou machucar uma mulher indefesa atrás das grades? Me responde! Fala aqui, na frente de todo mundo, que você não teve nada a ver com isso. E aí, minha gente, aconteceu o que sempre acontece com quem mente demais. A Pilar se enrolou. Primeiro ela disse que nunca tinha ouvido falar de ataque nenhum. Depois, quando o Pedro insistiu, ela disse que sabia do ataque sim, mas que não tinha nada a ver com aquilo. Aí ela falou que a Adriana devia ter arranjado inimigas na prisão por conta própria. E em seguida, disse que aquilo tudo era problema da polícia, não dela. Percebem? A cada frase, uma versão diferente. A cada resposta, uma contradição nova. Espera aí, Pilar. O Pedro falou com um sorrisinho de quem pegou a mentira no flagra. Agora você sabia do ataque? Há um minuto você disse que nunca tinha ouvido falar. Em que ficamos? Por que você muda a história toda hora? Será que é porque a verdade é uma só e você não consegue esconder ela? Meu Deus do céu! A casa caiu de vez, porque agora não era mais só a palavra do Pedro contra a da Pilar. Era a própria Pilar se contradizendo na frente da família inteira. E cada contradição dela era como um prego a mais no caixão da mentira. Quanto mais ela falava, mais ela se afundava. Foi de cair o queixo ver aquela mulher se desmontando sozinha. A Silvana cochichou para o Ulisses. Ela está mentindo, Ulisses. Dá para ver que ela está mentindo. E o Ulisses, que também tem seus podres, ficou calado, mas o olhar dele entregava que ele também já não confiava mais na irmã. E o caos só aumentava, minha gente. Porque a Pilar, quanto mais tentava se defender, mais se enrolava naquele novelo de mentiras que ela mesma teceu. O Pedro não dava trégua, não dava um segundo de descanso. E ele consolidou tudo numa frase só, olhando para ela com aquele olhar de quem já tinha ganhado. Deixa eu ver se eu entendi, Pilar. Primeiro você não sabia de ataque nenhum. Depois você sabia, mas não tinha nada a ver. Aí a culpa é das outras presas. Agora é problema da polícia. Escolhe uma versão. Porque quem fala a verdade não precisa trocar de história a cada 30 segundos. A cada frase do Pedro, gente, era como se ele tirasse mais um tijolo da parede que a Pilar tinha construído para se esconder atrás. A parede ia desabando, pedaço por pedaço, e a mulher ficava cada vez mais nua diante da família. Ela gaguejava, ela se atrapalhava, ela misturava as palavras. Eu não... Olha, o que eu quis dizer é que... Não põe palavra na minha boca, Pedro.
E o Pedro, tranquilo, cortou. Eu não estou pondo palavra nenhuma na sua boca, Pilar. As palavras são todas suas. Eu só estou ajudando todo mundo aqui a perceber que nenhuma delas combina com a outra. Foi aí que a coisa ficou ainda mais quente. Porque a Diná, aquela funcionária que sempre foi apaixonada pelo Arthur, que sempre teve ciúme de todo mundo que chegava perto do joalheiro, estava ali, no cantinho, e ela também começou a suar frio. Porque, lembram, minha gente, que num certo momento o Edivaldo chegou a acusar a Diná de ter empurrado o Arthur da varanda? Pois é, a Diná, vendo aquele processo sendo remexido na frente de todo mundo, ficou apavorada de que o nome dela voltasse à tona. E ela, sem querer, deu um passo para trás e esbarrou numa taça que se espatifou no chão. O barulho do vidro quebrando cortou o salão, e todos os olhos se viraram para ela por um instante. Foi sem querer, e a Diná gaguejou, vermelha feito pimentão, e saiu de fininho para um canto. Mas aquele momentinho, minha gente, só aumentou a sensação de que aquela casa inteira estava cheia de gente com telhado de vidro. Cada pessoa naquele salão parecia esconder alguma coisa, e o Pedro, com aquela prova na mão, tinha acabado de acender o pavio que ia explodir todos os segredos de uma vez só. E os convidados, gente? Os convidados estavam em pânico. Aquilo já não parecia festa nenhuma. Parecia interrogatório. Parecia delegacia. Uns tentavam disfarçar, fingindo que iam pegar mais bebida, mas na verdade estavam se posicionando pertinho da saída. Outros trocavam olhares assustados, como quem pergunta em silêncio: "Você também está vendo isso? Isso é sério mesmo?" E no meio de todo esse burburinho, a figura da Pilar ia encolhendo, como se a cada segundo ela ficasse menor diante do tamanho da própria mentira. E o Pedro, sabendo que tinha a razão do lado dele, foi ainda mais fundo. Sabe o que me dói, Pilar? Não é nem a maldade, é a frieza. É você conseguir dormir tranquila, sabendo que uma mulher inocente perdeu tudo por causa das suas armações. Uma mulher que só queria trabalhar, que só queria cuidar da família dela, que estendeu a mão para um estranho na rua e ganhou como recompensa uma cela e 12 anos de condenação. Isso não te tira o sono? Não mesmo? E a Pilar, encurralada, ainda tentou revidar com o golpe de sempre. Você está fazendo média, está fazendo teatro para impressionar a família. Todo mundo aqui sabe que você está apaixonado por essa mulher, então a sua opinião não vale nada. Mas dessa vez, minha gente, a cartada saiu pela culatra. Porque em vez de enfraquecer o Pedro, aquilo só mostrou para todo mundo o quanto ele estava disposto a arriscar tudo. A própria imagem, a própria família, o próprio pai, por amor e por justiça. E o Pedro respondeu, com a voz embargada, mas firme como aço: "Sim, Pilar, eu amo a Adriana. E é justamente por amá-la que eu não vou deixar você destruir a vida dela em silêncio. Pode me chamar de apaixonado, pode me chamar do que quiser. Mas a verdade que eu trouxe aqui não muda por causa dos meus sentimentos." O salão ficou em suspense total, gente. Ninguém respirava, ninguém piscava. E foi bem nesse instante, com a Pilar acuada, com a mentira desmoronando, com a família toda pendurada em cada palavra, que aconteceu a virada que mudou o jogo de vez. E foi nesse momento de puro caos, com a Pilar afundando na própria mentira, que a Brigitte tomou uma decisão que ia mudar tudo para sempre. A Brigitte respirou fundo, olhou para a mãe nos olhos e soltou aquela fala que me deixou completamente sem chão. "Chega, mãe. Eu cansei. Eu cansei de carregar a culpa por crimes que eu não cometi. A vida inteira você me usou. A vida inteira eu fui o seu escudo, a sua desculpa, a pessoa que você jogava na frente quando as coisas apertavam. Mas acabou. Eu não sou mais o seu escudo. Gente do céu, que fala! Que verdade na cara!" E a Pilar, num último ato desesperado, tentou o golpe mais baixo de todos, a manipulação emocional. "Brigitte, minha filha", a Pilar disse, mudando o tom, fazendo aquela voz doce e falsa, os olhos marejados de crocodilo. "Você não sabe o que está fazendo. Tudo o que eu fiz na vida foi por você e pelo seu futuro. Como você pode fazer isso com a sua própria mãe? Como você pode me humilhar assim? Eu te dei a vida." Mas a Brigitte, minha gente, não caiu mais nessa. Não caiu. E olha a resposta que ela deu. Gravem essa fala. "Você me deu a vida, mãe, mas você tirou a vida da Adriana. E entre proteger você e fazer justiça por uma mulher inocente, eu escolho a justiça. A Adriana merece justiça. Ela merece sair daquela cela. E eu não vou descansar até que a verdade venha à tona.
Aplausos para Brigitte, gente. Eu juro que eu bati palma sozinho na frente da televisão, porque essa mulher encontrou a coragem que faltava, encontrou a força para romper com a mãe e ficar do lado certo da história. É isso que eu chamo de reviravolta de personagem. E o Pedro, esperto como ele só, aproveitou cada palavra da Brigitte para reforçar a acusação. Vocês ouviram? A própria filha da Pilar está confirmando tudo. Vocês ainda vão duvidar? Vocês ainda vão fingir que não está claro como água o que aconteceu aqui? A Pilar armou contra a Adriana. A Pilar pagou pelo ataque na prisão. E ela contou com a ajuda de gente que devia zelar pela justiça. E quando o Pedro falou isso, ele olhou direto para o Ademir. Direto para o próprio pai. E o clima ficou pesado. Pesado demais. Porque agora, minha gente, o Ademir se deu conta de uma coisa aterrorizante. Ele podia cair junto. Ele percebeu, ali, no meio daquele salão, que se a Pilar afundasse, ele ia afundar junto com ela. Porque os dois estavam ligados na mesma armação, no mesmo esquema sujo. O Ademir, tentando salvar a própria pele, começou a se afastar da confusão. Ele deu uns passos para trás, tentando se dissociar de tudo aquilo. Isso é entre você e a Pilar, Pedro. Eu não tenho nada a ver com essa história. Mas o Pedro não deixou barato. Não tem nada a ver, pai? Sério? Então por que o seu nome aparece no processo da Adriana? Por que foi você quem cuidou de detalhes que só quem estava por dentro da armação saberia? Você acha que eu não percebi? Você acha que eu não juntei as peças? Você está tão enrolado nisso quanto a Pilar. E aí, gente, aconteceu uma coisa que eu não esperava. A Pilar, encurralada, se virou contra o próprio comparsa. Ela olhou para o Ademir e ameaçou. Se você tentar fugir dessa, Ademir, se você me deixar sozinha nessa, eu conto tudo. Eu conto cada segredo seu. Eu abro cada esqueleto que você tem escondido no armário. A gente afunda juntos. Você me ouviu? Junto. Misericórdia. A cobra virou contra o próprio ninho. Os dois cúmplices agora estavam se ameaçando na frente de todo mundo. A tensão entre o Ademir e a Pilar explodiu de vez. E a família assistia tudo boquiaberta, sem entender direito quantos crimes estavam sendo revelados de uma vez só. E a Brigitte, observando aquilo tudo, percebeu uma coisa que gelou o coração dela. Tinha muito mais crime escondido do que ela imaginava. A ponta do iceberg que ela conhecia era só o começo. Aquela família estava podre até a raiz, e cada segredo que vinha à tona revelava outro ainda pior. Agora, minha gente, deixa eu levar vocês para outro lugar. Porque enquanto todo esse fogo cruzado acontecia na festa, tem uma pessoa que estava longe de tudo isso, presa numa cela fria, sem saber que a sua libertação estava se aproximando. E essa pessoa, vocês já sabem, é a nossa querida Adriana. A Adriana estava lá, na prisão, ainda marcada por toda a injustiça que ela viveu. Ainda carregando no corpo as feridas do ataque que sofreu. Ainda com o coração partido por ter se afastado do Pedro para proteger a vida dele. Imaginem o tamanho do sofrimento dessa mulher, presa por um crime que não cometeu, longe da família, longe do homem que ama, e ainda por cima sendo ameaçada dentro da própria cadeia. É de partir o coração. Mas naquele dia, minha gente, uma notícia chegou até ela. Uma notícia que ia reacender uma esperança que já estava quase apagada. A Adriana descobre que o Pedro levou a prova para a festa da Pilar. Ela fica sabendo que o advogado, o homem que ela ama, não desistiu dela. Que ele estava lá, na frente da família inteira, lutando pela liberdade dela, expondo cada mentira, desmascarando cada culpado. E vocês precisavam ver o rosto da Adriana quando ela recebeu essa notícia. Primeiro veio a incredulidade, depois veio a emoção. E aí, aos poucos, veio o entendimento. A Pilar estava sendo encurralada. A mulher que destruiu a vida dela estava finalmente sendo desmascarada. Meu Deus, a Adriana murmurou, com os olhos cheios de lágrimas. Será que eu vou conseguir sair daqui? Será que a verdade finalmente vai aparecer? E ela não estava sozinha ouvindo aquela notícia, minha gente. Do lado dela, segurando a mão dela com força, estavam a Nancy e a Lyris, as duas companheiras de cela que se tornaram as maiores aliadas da Adriana ali dentro daquele lugar tão duro. Foi a Nancy quem se sentou ao lado dela. Olhou para a Adriana no fundo dos olhos e respondeu aquela dúvida trêmula que a moça tinha acabado de soltar. Vai conseguir sair sim, Adriana. Escuta o que eu tô te dizendo. As coisas lá fora estão se mexendo. O seu advogado, aquele rapaz que te ama, foi atrás da verdade.
E pelo que estão comentando, ele conseguiu alguma coisa grande, muito grande. A Adriana ergueu os olhos, aqueles olhos cansados de tanto chorar, aqueles olhos que já quase não tinham mais brilho, e perguntou: "Grande como, Nancy? Do que você está falando?" E a Liris, do outro lado, completou com aquele jeitão sincero dela: "Estão dizendo que ele desmascarou a Pilar na frente da família inteira, Adriana. Estão dizendo que apareceu uma prova de verdade. Menina, a maré tá virando pro teu lado de uma vez?" Gente, e o que aconteceu com a Adriana nesse instante foi de partir e de encher o coração ao mesmo tempo. Porque durante todos aqueles meses presa, ela tinha aprendido a não criar esperança. Ela tinha aprendido, na marra, que esperança na cadeia é uma faca que corta dos dois lados. Quantas noites ela não deitou naquele colchão duro, imaginando a liberdade, só para acordar de manhã e lembrar que continuava trancada. Quantas vezes ela não sonhou com o abraço do Otoniel, com o carinho da Elisa, com o riso do Maurício, só para abrir os olhos e encontrar as grades frias na frente dela. Por isso, minha gente, o coração dela estava com medo de acreditar de novo. Mas a Nancy não deixou ela desanimar. A Nancy, que já sofreu tanto na vida, que carrega a própria história de dor nas costas, olhou para a Adriana e falou aquilo que só quem já esteve no fundo do poço sabe dizer: "Eu sei que dói ter esperança aqui dentro. Eu sei que parece mais seguro não sonhar, para não se machucar de novo. Mas às vezes, Adriana, a única coisa que a gente tem é a esperança. E olha bem para mim. Eu sinto no meu peito que dessa vez é diferente. Dessa vez, a justiça vai te encontrar." E a Adriana, minha gente, começou a chorar. Mas não era mais aquele choro de desespero, aquele choro de quem perdeu tudo. Era um choro diferente. Era um choro de alívio, de emoção, de uma esperança tímida querendo nascer de novo lá no fundo do peito. Ela levou as mãos ao rosto e murmurou entre soluços: "Ele não desistiu de mim. Mesmo depois de eu ter dito que não o amava, mesmo depois de eu ter empurrado ele para longe para proteger a vida dele, o Pedro não desistiu de mim." Ai, gente, essa cena me pegou em cheio. Porque lembram por que a Adriana afastou o Pedro? Ela não fez isso porque não o amava, muito pelo contrário. Ela fez isso porque ameaçaram machucar o rapaz se ela continuasse por perto. Ela abriu mão do próprio amor para salvar a vida do homem que ama. E agora, saber que mesmo assim, mesmo depois de todo aquele sacrifício, o Pedro continuou lutando por ela. Isso reacendeu no coração da Adriana uma chama que ela achava que tinha se apagado para sempre. A Liris, vendo a amiga emocionada, apertou o ombro dela e disse: "Chora, sim, Adriana. Bota isso tudo para fora. Mas depois que essas lágrimas secarem, você levanta a cabeça. Porque se a verdade está vindo, você precisa estar de pé para receber ela." E a Nancy completou: "Isso mesmo. A mulher que entrou aqui quebrada não é a mesma que vai sair daqui. Você é forte, Adriana. Muito mais forte do que você imagina." E foi ouvindo aquelas palavras, minha gente, sentindo o apoio daquelas duas mulheres que a vida colocou no caminho dela, que alguma coisa começou a mudar dentro da Adriana. Foi como se, no meio de toda aquela escuridão, uma luzinha teimosa tivesse se acendido. Uma luz pequena, mas firme. Uma luz que dizia baixinho: "Aguenta mais um pouco. A sua história ainda não acabou." E a Adriana, respirando fundo, enxugando as lágrimas com as costas da mão, sentiu essa luz crescer, crescer, crescer. E ali, naquela cela, uma força nova tomou conta da Adriana. A esperança de liberdade voltou com tudo. Aquela mulher que estava quase desistindo, que já estava se acostumando com a ideia de passar anos atrás das grades, de repente sentiu o coração bater diferente. Sentiu que talvez, só talvez, a justiça fosse finalmente acontecer. Mas atenção, gente, porque a Adriana não é boba, não. Ela sofreu demais para sair distribuindo perdão por aí. E ela fez uma promessa firme, dita entre lágrimas, mas com uma determinação de aço. "Se eu sair daqui, eu não vou perdoar nenhum culpado. Ninguém que me colocou nessa situação vai ficar impune. Eu vou atrás de cada um. A Pilar, o Tom, todos que armaram contra mim, todos vão pagar pelo que fizeram." Ui, gente, a Adriana virou uma leoa. E eu confesso que eu tô aqui por essa vingança. Porque depois de tudo que essa mulher passou, ela tem todo o direito de querer justiça. E eu quero ver a cara da Pilar quando a Adriana sair daquela cadeia com sede de acerto de contas. Mas voltando para a festa, minha gente, porque lá o barraco estava só aumentando. A Pilar
Vendo que tinha perdido completamente o controle da situação, partiu para a última cartada. Ela começou a gritar, a mandar todo mundo embora, tentando encerrar a festa de qualquer jeito para parar aquela exposição. Acabou! A festa acabou! Todo mundo para fora! Saiam da minha casa agora! Eu não vou permitir esse circo dentro da minha casa! Ela tentava desesperadamente colocar um ponto final naquilo, porque enquanto tivesse gente ali, testemunha, a verdade continuava vazando. E a Pilar não podia deixar isso acontecer. Ela precisava esvaziar aquele salão, precisava calar aquelas bocas, precisava fazer todo mundo esquecer o que tinha visto e ouvido. Mas o Pedro não deixou. Ele se plantou no meio do salão e falou alto, para todos ouvirem. Ninguém vai a lugar nenhum, Pilar. Você não vai encerrar essa festa. Você não vai fugir do que fez. Todo mundo aqui vai ficar e vai ouvir a verdade até o final. E a Brigitte, que já tinha rompido de vez com a mãe, ainda jogou mais lenha na fogueira. Ela revelou mais um detalhe, mais uma peça que confirmava a armação. Um detalhe que ela tinha guardado justamente para esse momento, para a hora em que a Pilar tentasse escapar. E tem mais, mãe, a Brigitte disse. Você achou que tinha apagado todos os rastros, não achou? Mas você esqueceu de um, e esse rastro está bem aqui, na mão do Pedro. Não adianta mandar todo mundo embora, a prova não vai desaparecer. Que absurdo, gente! A Brigitte não deixava a mãe respirar. Cada vez que a Pilar tentava se defender, a filha aparecia com mais uma prova, mais uma revelação. Era um cerco perfeito. A Pilar estava completamente encurralada, sem saída, sem escapatória. E o Ademir, meu Deus! O Ademir finalmente entendeu o tamanho do buraco em que ele estava metido. Ele percebeu que a situação tinha saído totalmente do controle. Não tinha mais como abafar. Não tinha mais como negociar. Não tinha mais como comprar silêncio. A verdade estava solta no meio daquele salão, na frente de dezenas de testemunhas, e não tinha mais volta. O Ademir levou a mão à cabeça, olhou em volta, viu os convidados horrorizados, viu o próprio filho firme na acusação, viu a Pilar se afundando, e naquele instante ele soube. O jogo virou. Definitivamente virou. E ele estava do lado perdedor. E a Pilar? A Pilar ficou ali, no meio do salão, sozinha. Toda a família olhando para ela. Todos os convidados apontando para ela com os olhos. A mulher que entrou naquela festa como a grande vencedora, a dona da herança, a rainha do pedaço, agora estava exposta como a principal culpada de tudo. Culpada pela armação, culpada pelo ataque, culpada pela injustiça contra a Adriana. Foi de cair o queixo, minha gente. Foi de arrepiar, porque a gente esperou tanto por esse momento. A gente sofreu tanto vendo a Pilar sair impune de tudo. E finalmente, ela estava recebendo o troco na frente de todo mundo. E olha, minha gente, a imagem daquela mulher parada ali no meio do salão vai ficar marcada na minha memória para sempre. A Pilar, que sempre andou de nariz empinado, que sempre humilhou todo mundo, que sempre tratou os funcionários como se fossem lixo, que debochou da Adriana, que debochou da Carmita, que expulsou a família do Otoniel do apartamento do Arthur sem dó nem piedade. Essa mesma Pilar agora estava encolhida, acuada, com o mundo inteiro desabando sobre a cabeça dela. A rainha tinha caído do trono, gente, e caído feio. Ela girava a cabeça de um lado para o outro procurando um aliado, procurando uma única alma naquele salão que ficasse do lado dela. Mas não achava. O Ulisses desviava o olhar. A Silvana abraçava a própria bolsa, como quem se prepara para ir embora correndo. O Ademir olhava para o chão, tentando se fazer de invisível. E até os convidados, aquela gente que vivia bajulando a Pilar por causa do dinheiro dela, agora fingiam que nem a conheciam. A solidão dela, minha gente, era total. E não tem castigo maior para quem viveu de aparência do que ser abandonada bem na hora em que a máscara cai no chão. E enquanto isso acontecia naquele salão de luxo, eu não conseguia parar de pensar em todo mundo que sofreu nas mãos dessa mulher. Pensa comigo, lembram quando a Pilar colocou tranquilizante no suco do Arthur para ele se atrapalhar na audiência? Lembram quando ela pôs a família do Otoniel para fora de casa, jogando aquela gente na rua? Lembram de todas as vezes que ela olhou para a Adriana com aquele desprezo, chamando a moça de golpista, de interesseira, de assassina? Pois é, minha gente, cada uma dessas maldades estava agora voltando de uma vez só, como um bumerangue, batendo em cheio bem na cara dela. E eu fico imaginando a cena que vai acontecer quando essa notícia chegar até o Otoniel,
até a Elisa, até o Maurício. Aquela família que apanhou tanto da vida, que foi jogada de um lado para o outro, que viu a Adriana ser arrancada de casa e trancada numa cela injustamente. Imagina quando eles souberem que a farsa começou a desmoronar. Imagina a emoção do Otoniel, aquele avô guerreiro que nunca deixou de acreditar na neta, nem por um segundo. Imagina o alívio da Elisa, que carrega a dor da doença e ainda por cima a dor de ver a filha presa. O coração dessa gente vai finalmente respirar um pouquinho de esperança. Mas voltando para o salão, minha gente, por que a Pilar ainda tentava, no fundo, salvar alguma coisa? Ela ergueu o queixo numa última tentativa de dignidade e disparou para todo mundo. Vocês vão se arrepender de ter duvidado de mim? Vocês não sabem com quem estão lidando. Eu ainda sou a dona dessa casa. Eu ainda sou a herdeira do Arthur. E ninguém vai tirar isso de mim. Mas a voz dela já não tinha força, gente. Já não tinha aquele peso de antes. Era o grito de alguém que sabe que perdeu, mas que não quer admitir de jeito nenhum. Era o rugido de um leão sem dentes. E o mais bonito de tudo, minha gente, é que a justiça que estava acontecendo ali não veio de fora. Não veio de um juiz, não veio de um delegado, não veio de um estranho qualquer. Veio de dentro da própria família. Veio da Brigitte, a filha que a Pilar tanto menosprezou a vida inteira. Veio do Pedro, o sobrinho que ela achava que era só um advogadozinho apaixonado e bobo. As duas pessoas que a Pilar mais subestimou foram exatamente as que a derrubaram. E se tem uma lição nessa história toda, gente, é essa. Nunca subestime as pessoas que você pisa, porque um dia elas podem ser exatamente quem vai te colocar no seu devido lugar. O salão inteiro parecia respirar aquela sensação de que algo definitivo tinha acontecido. As pessoas se olhavam meio sem acreditar que tinham testemunhado a queda de uma mulher tão poderosa ao vivo, bem na frente delas. E a Pilar, sozinha no centro de tudo, com os olhos ardendo de raiva e de humilhação, sentia o chão sumir debaixo dos pés a cada segundo que passava. A comemoração dela, aquela festa da herança que era para ser o auge do triunfo, tinha virado o velório da própria reputação. Mas calma, que a novela não acabou aqui não, porque o Pedro tinha um plano. E que plano, gente? O Pedro segurou firme aquela prova, olhou para Pilar e anunciou: "Sabe o que eu vou fazer com isso, Pilar? Eu vou levar essa prova direto para o delegado. Amanhã mesmo. Essa história não vai morrer nessa festa, não. Ela vai chegar onde tem que chegar. E aí eu quero ver você explicar tudo isso para a polícia." E a Brigitte, corajosa como poucas, deu o passo final. Ela olhou para o Pedro e disse: "E eu vou junto. Eu vou confirmar tudo oficialmente. Se for preciso depor, eu deponho. Se for preciso testemunhar contra a minha própria mãe, eu testemunho. Chega de mentira. A verdade tem que aparecer, custe o que custar." Meu Deus do céu, que mulher! A Brigitte selou o destino da mãe. Ela decidiu levar tudo às últimas consequências, mesmo sabendo que ia romper de vez com a família, mesmo sabendo que ia carregar o peso de ter derrubado a própria mãe. E a Pilar, vendo que a filha tinha virado a chave que ia trancá-la na cadeia, soltou o veneno. Aquele veneno de vilã acuada. Você vai se arrepender, Brigitte. Você vai se arrepender amargamente de ter feito isso comigo. Eu sou sua mãe. E ninguém trai a Pilar sem pagar o preço. Eu juro que você vai pagar por essa traição. Ameaçando a própria filha, gente. Até no fim, até derrotada, a Pilar não muda. O veneno dela é infinito. Mas a Brigitte não se abalou nem um pouquinho. Pode me ameaçar o quanto quiser, mãe. Eu não tenho mais medo de você. O seu tempo acabou. E enquanto isso, minha gente, lá na prisão, a Adriana se aproximava cada vez mais da liberdade. Porque com essa prova nas mãos do Pedro, com a Brigitte disposta a confirmar tudo, com a Pilar se contradizendo e o Ademir prestes a cair junto, a condenação da Adriana começava a ruir. A verdade estava finalmente abrindo caminho. E a porta daquela cela começava, aos pouquinhos, a se abrir. A festa da herança, aquela festa que a Pilar organizou para comemorar a sua vitória, aquela festa cheia de champanhe e sorrisos falsos, terminou como o começo da ruína dela. Que ironia, gente! Que reviravolta perfeita! A comemoração da vilã virou o início da queda da vilã. Aquilo que era para ser o auge do triunfo dela virou o marco zero da sua destruição. E olha que poético isso, minha gente! A Pilar passou a novela inteira armando para colocar a Adriana na cadeia. E agora é ela que caminha direto para trás das grades. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A roda da vida girou
e girou bem em cima da Pilar. Eu tô passado, tô emocionado, tô sem palavras com essa sequência. Porque a gente acompanhou o sofrimento da Adriana capítulo após capítulo. A gente viu a Pilar rir da desgraça alheia. A gente viu o Ademir sujar as mãos. A gente viu o Tom vender a consciência por dinheiro. E agora, finalmente, a justiça começou a bater na porta de todos eles. E o mais bonito de tudo, gente, é ver o Pedro nesse papel de herói. Um homem que colocou o amor e a justiça acima de tudo, acima da família, acima do próprio pai. Um homem que não desistiu da mulher que ama, nem quando ela mesma tentou afastá-lo. Esse é o tipo de amor que a gente quer ver vencer. Esse é o casal que a gente torce do fundo da alma. E a Brigitte, minha gente, que personagem incrível ela se tornou. Sair da sombra da mãe, encontrar coragem, escolher o lado certo. Isso é redenção pura. Isso é uma virada de personagem daquelas que a gente não esquece. Agora eu quero muito, muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Então, responde aqui pra mim nos comentários. Vocês acham que a Pilar merece perdão depois de tudo que ela fez? Ou ela tem que pagar por cada maldade, sem dó nem piedade? E que nota, de 0 a 10, vocês dão pra coragem da Brigitte de ter enfrentado a própria mãe e escolhido a justiça? Ela merece 10 ou passou dos limites ao trair a mãe? E me contem também. Vocês acham que o Pedro vai conseguir tirar a Adriana da cadeia de vez? Será que a verdade finalmente vai libertar essa mulher que sofreu tanto? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, porque eu leio todas e eu adoro saber o que vocês estão achando dessa novela cheia de reviravoltas. E se você chegou até aqui e curtiu esse resumo, faz um favor para mim. Dá aquele like caprichado para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos da novela para vocês. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo, porque a coisa só vai esquentar daqui para frente. Porque, minha gente, se a queda da Pilar já começou com a prova nas mãos do Pedro, imaginem o que vem por aí quando essa prova chegar no delegado. Imaginem a Adriana livre, com sede de justiça, indo atrás de cada um que armou contra ela. Imaginem o Ademir tentando salvar a própria pele. Imaginem a Pilar acuada, ameaçando todo mundo, jogando os últimos trunfos. A casa caiu, gente, mas a poeira ainda vai subir muito mais. E eu vou estar aqui, capítulo após capítulo, contando cada detalhe para vocês com toda a emoção que essa novela merece. Então não sai daí, fica ligado. E até o próximo resumo de Quem Ama Cuida. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.